Vamos a darle paso a nuestro primer invitado del día, que con él iniciamos formalmente nuestro encuentro académico. Él es Thiago Rocha, nos da mucho gusto recibirlo. Es educador, antropólogo y folclorista, fundador del Centro Popular de Cultura y Desenvolvimiento. Actualmente es miembro de varias organizaciones de fomento de iniciativas educativas, como la del Foro Municipal de Asuntos Estratégicos de Belo Horizonte, Consejo Deliberativo del NAPS, Núcleo de Aprendizaje de Paulo Sogallar, Consejo del Programa Transformando la Juventud con Arte, entre otros. Autor de obras de desenvolvimiento cultural y comunitario. Entre los libros más reconocidos que tiene Thiago Rocha se encuentran Álbum de Historias, El Camino de las Perlas, Nuevas Formas de Atención de la Salud y Sabores y Colores de Minas Gerais. Además, creo que van a tener un espacio muy divertido porque Thiago Rocha es reconocido como el príncipe brasilero de la metodología de la diversión. Recibamos a Thiago entonces con un aplauso. Bueno, okay. Buenos dias. Eu fui invitado a falar em português. Uma lástima. Eu queria praticar em portunhol. Todavia, como os companheiros de Brasil, né, estão escutando e não há tradução, eu vou falar em português. Né? Meu nome é Thiago Rocha. O apelido é Sebastião. Ninguém me chama por apelido. Aqui na Espanha ninguém me chama de Tião, sou Thiago, né? Aqui em Colômbia. É um prazer estar aqui em Medellín, a convite da Fundação Telefônica, participar desse evento. Me sinto à vontade em Medellín, que parece muito com Minas Gerais, né? As montanhas, as árvores, o clima e as pessoas, é agradável para participar do evento dessa natureza. O que eu vou compartilhar com vocês nesse tempo é um pouco da minha experiência e da minha vivência. Eu fui professor durante muitos anos, professor de primário, ginásio, depois do segundo grau, depois do terceiro grau e meio, na graduação, na pós-graduação, no mestrado, no doutorado. Em determinado momento eu era professor na Universidade Federal de Ouro Preto, em Minas. Eu tive uma coisa que os americanos chamam de insight, lá em Minas nós chamamos de clarão. E eu cheguei na universidade no dia seguinte e falei, a partir de hoje eu não quero ser mais professor. E passou, tchau. A partir de hoje eu quero ser educador. Para com isso, é a mesma coisa, são sinônimos. Professor e educador são a mesma coisa. Eu disse, não, são coisas diferentes. Qual é a diferença? A diferença é que o professor é aquele que ensina, o educador é aquele que aprende. E eu acho que estou passando da hora de sair desse lugar, que é o lugar da ensinagem, e para ir para a aprendizagem. Eu creio que essa universidade, mais do que eu, precisa sair das quatro paredes. Nós estamos aqui fechados, respirando gás carbônico, não entra oxigênio, e o único assunto que eu escuto aqui, né, é eu te cito, tu me citas. No final do ano vai sair mais uma tese, que ninguém lê, obviamente, a não ser a banca, por obrigação. Ninguém mais tem paciência de ficar lendo teses acadêmicas. Né. Esse assunto, né, que eu pensei que ia gerar oportunidades, né, de discussão, de reflexão, né, sobre esses conceitos, foram fechando as portas e as janelas. Em determinado momento, né, no colegiado, na congregação, na reitoria, em todos os departamentos, eu percebi que a universidade não queria educadores, ela queria professores. Ela não queria aprender, ela queria ensinar. Aí eu percebi que eu estava no lugar errado. Aí eu fui ao lugar certo. E o lugar certo é o departamento pessoal. E eu fui pedir a minha demissão. E, para minha surpresa, o chefe do departamento falou que eu não podia me demitir, porque eu era um professor de uma universidade federal brasileira, estável, concursado, etc. E eu disse, mas como é que a gente sai daqui? Ele falou, somente com o pé na cova. Ele falou assim, mas antes, ele falou, não tem jeito, porque nós não temos nenhum documento para mandar para o MEC. Eu falei, vamos criar um aqui agora. Foi um prazer conhecê-lo, fui.
Isso tem 30 anos. E eu saí da universidade com a cabeça cheia de ideias, de perguntas, e junto com um grupo de amigos criei, né, uma instituição de aprendizagem, que é o Centro Popular de Cultura e Desenvolvimento, que tem sua sede em Minas Gerais, em Belo Horizonte, e que vem trabalhando e que vem aprendendo em várias partes do Brasil e do mundo. No Vale do São Francisco, no Vale do Jequitinhonha, no sul da Bahia, no Lixão de Vitória, né, em Santo André, em São Paulo, no interior do Maranhão, onde eu trabalho hoje em 17 cidades para a redução da mortalidade infantil neonatal, na região do Jari, na Amazônia, né, onde já teve a maior favela fluvial de palafitas. Né. Trabalhamos também agora em outras regiões, vamos começar em Corumbá, no Mato Grosso do Sul. Fora do Brasil, trabalhamos no Peru, em Iquitos, com as populações, com as crianças que vivem às margens do rio Itaia, em Belém, em Iquitos. E também na África, né, na Guiné-Bissau, em Angola e Moçambique, onde trabalhamos na formação de educadores que trabalharam com crianças e jovens que viviam nos campos de refugiados de guerra. São 28 anos de experiência e de aprendizagem. Mas ela começou a partir de uma cidade em Minas Gerais, chamada Curvelo, que está a 170 quilômetros de Belo Horizonte, para onde eu fui. E eu fui porque aí tem um autor brasileiro fundamental na minha vida, que é Guimarães Rosa, né, que dizia que essa cidade era a capital da sua literatura. E para lá eu fui. Só que ao chegar nessa cidade, eu encontrei muita criança, né, na cidade, na zona rural, que não tinha escolas. Não havia escolas para elas. E quando havia escolas, elas não permaneciam na escola. As escolas os expulsavam muito rapidamente. E um dia, no programa da rádio da cidade, eu me perguntei, né, será que é possível a gente construir educação sem escola? Será que é possível a gente fazer boa educação, por exemplo, debaixo do pé de manga? E aí, nós não tínhamos, né, uma resposta. Ao final do programa, a repórter me falou assim, e a resposta? Eu falei, não sei, mas se os seus ouvintes quiserem me ajudar. E marcamos uma reunião, compareceram 26 pessoas, e fizemos uma roda e começamos a falar. Como é que deveria ser uma educação sem escola? Uma conversa que era para ser de uma tarde, nós ficamos vários dias conversando. E ao final de vários dias, eu percebi que nenhum de nós, naquele grupo de 26 pessoas, conseguia fazer uma projeção de como deveria ser uma escola do futuro. A gente não conseguia pensar numa educação sem escola, mas a gente pensava como não deveria ser a escola, a reprodução do passado. Então nós não conseguimos listar nenhum objetivo, mas fizemos uma lista de coisas que a gente gostaria que não acontecesse com as crianças, com as outras, que aconteceu conosco. E criamos uma listagem, né, dos não objetivos da educação. O que nós não queremos que aconteça com as outras crianças. Eu rodei esse documento, mandei para vários lugares. Um belo dia eu recebi um telefonema da Fundação Kellogg, em São Paulo. O diretor da Fundação, Dr. Marcos Kissel, dizia, Mira, eu recebi aqui um projeto muito estranho, é um projeto que não tem objetivos, ele tem não objetivos. A minha fundação é uma fundação séria, ela não vai apoiar projetos que tenham não objetivos. O senhor então vai ter não financiamento? Eu falei, se o senhor me apoiar, o senhor vai ter não resultados. Né? Então, o que você vai fazer aí em Minas? Eu falei, desaprender. Nós não queremos reproduzir a mesmice, né, não queremos cair na vala, cometer os mesmos erros que foram cometidos conosco. E aí ele falou assim, bom, o dia que você tiver aprendido alguma coisa, você venha conversar na fundação e quem sabe você pode, né, nos ajudar, ou nós podemos ajudá-lo. 8 meses depois eu fui a São Paulo, sentei com o board, com a diretoria da Fundação Kellogg, e ele me perguntou, e aí? Eu falei, continuamos desaprendendo, mas tem uma coisa, aprender alguma coisa? Eu falei, sim. Que é possível sim fazer educação sem escola. Que é possível sim fazer boa educação debaixo de um pé de manga. Mas que é impossível fazer boa educação se nós não tivermos bons educadores. Somente os bons educadores produzem a boa educação. O contrário também é verdadeiro. Os maus educadores produzem caca educacional. A outra pergunta é, aonde estão esses bons educadores? Eles não estão vindo nem em quantidade, nem em qualidade das universidades, nem dos centros de formação de professores.
e que nós descobrimos que nós temos e podemos formar nas comunidades onde atuamos os educadores que nós precisamos. E o que mais que você aprendeu? Aprendemos que educação, e essa palavra que eu já usei aqui várias vezes e vou usá-la toda essa manhã, e toda vez que eu usá-la, eu quero que os senhores entendam o seguinte: educação é alguma coisa que só acontece no plural. Não existe educação no singular. O eu sozinho não educa. Ele pode aprender, mas educar não. Para que haja educação são necessárias no mínimo duas pessoas, eu e o outro, por isso que é plural. E educação não é o que eu tenho, nem o que o outro tem, mas é aquilo que nós trocamos. E a gente tem que trocar é o que tem pelo que não tem. Porque as pessoas que trocam 6 por meia dúzia estão perdendo tempo. Então, implica em pluralidade e em aprendizagem. Essa situação ideal é pessoas diferentes estabeleçam relações entre iguais. Quando essa relação é de um acha que sabe, para um que acha que não sabe, um que pode, o outro não pode, um que manda, o outro obedece, um que fala, o outro escuta, né? Essa relação não é uma boa relação, é uma relação de ensinagem, necessariamente não é de aprendizagem. Criar esse equilíbrio significa olhar para o outro não como desigual, mas como diferente. E esse implica fundamentalmente numa postura de quem pretende ser educador, é perceber o outro na sua inteireza. Não importa se é uma criança da pré-escola, se é um aluno da pós-graduação. Não importa a cor, o sexo, nada disso. Importa que ele é diferente. E ser diferente é fundamental para que a gente possa produzir aprendizagem. Só se aprende na diferença, né? Não se aprende na igualdade. Os iguais se rechaçam, né? Os diferentes se completam. Essa ideia é fundamental, né? E aí nós começamos a perceber o que a gente tem que fazer. Esse olhar, né, para o outro. Quem é esse outro? Que nós chamamos de aluno, de criança, de jovem, do estudante, a nossa contraparte, né? Esse, né, é um ser inteiro, né? Está em processo permanente de se completar. Não é perfeito, nem é completo, mas é uma pessoa que se forma como eu, o tempo todo. Então, qual foi a outra lição que aprendemos? Que quando eu falo de educação, eu não estou falando de escola. Escola não tem nada a ver com educação. Escola é um meio, como todos os outros meios que podem gerar processo de aprendizado. A questão é que nós fomos treinados a falar educação e a pensar em escola. A gente fala grande e pensa pequeno. Então, a ideia fundamental é que a gente possa, dentro dessa perspectiva, trabalhar, né, construir um conceito onde a gente pode estar com esse triângulo, né, conceitual que ele nos permite, né, que ele nos permite, né, construir, né, um triângulo conceitual. Só que essas três palavras, né, elas precisam ser ressemantizadas, atualizadas permanentemente. A palavra cultura, por exemplo, é uma palavra de uso tão amplo que ela foi sendo esvaziada, porque as pessoas chamam cultura a tudo aquilo que o homem acrescentou à natureza. Correto? Correto. Utilidade zero, né? Cultura é toda maneira de pensar, cantar, chorar, sorrir, viver de uma população. Correto. Utilidade limitada. Acontece que a gente pensa grande em cultura. Vamos fazer a feira da cultura na escola. A gente chama o pessoal da arte. Cultura é sinônimo de arte. Então nós precisamos de pegar, aprender a cultura do outro. E a cultura do outro é aquilo, né, que ele sabe, aquilo que ele faz e aquilo que ele quer. Aprender os saberes, os fazeres e os quereres do outro, do nosso aluno, né, é condição fundamental, né, para saber o que ele já traz consigo, porque ele não é uma página em branco, né, o que ele já faz como resposta às suas necessidades e para onde que ele quer ir. Qual que é seu desejo, que ponte que ele constrói o seu futuro.
Isso é a matéria-prima de educação, né? A partir daí nós teremos a possibilidade de construir educação como algo que acontece no plural e que gera aprendizado. Essa ideia, né, que segue de cultura, né, para a educação é da matéria-prima para um fim, utilizarmos uma potencialidade para construir uma finalidade. Do outro lado, cultura é matéria-prima também de desenvolvimento, de desenvolvimento, e a ideia de desenvolvimento também precisa ser ressemantizada. O conceito de desenvolvimento, até 30 anos atrás, era os países desenvolvidos eram os países mais ricos, mais endinheirados, né? Hoje nós sabemos que os países mais desenvolvidos são aqueles que mais geraram oportunidades para os seus cidadãos. Então, o que as pessoas precisam de ter, né, é gerar oportunidades para que elas possam fazer as melhores escolhas, para que façam a opção. Então, a pergunta fundamental é como nós podemos partir, né, daquilo que as crianças e os jovens já sabem, querem e desejam, como é que isso pode gerar as oportunidades, né, para que eles façam as melhores opções. E se estamos falando em construção de futuro, né, a pergunta que se faz é: quantas oportunidades são necessárias para os nossos jovens, né? Não são limitadas em número, nós devemos ter o máximo do número e o máximo da qualidade para que eles façam as melhores escolhas. Jovens que tiveram poucas oportunidades, têm poucas oportunidades de escolher o melhor. Quanto mais limitado for esse espaço. Como é que a gente faz isso? Tem que criar as oportunidades de ler, fazer leituras densas. A grande questão, o grande desafio para nós educadores, ao trabalharmos com as crianças, com os jovens, os nossos alunos, né, é perceber como se manifesta a cultura herdada, a cultura acumulada e a cultura aprendida por eles. Porque ela é pública, ela é notória, ela é palpável, mas ela é microscópica. Ela se manifesta em pequenos nadas, né? Então tem um conceito, né, que um bom antropólogo e um bom educador é aquele que no seu trabalho, né, ele consegue fazer uma leitura tão densa, tão fina, né, do outro, que um dia ele é capaz de diferenciar piscadela de piscadela, né? O espanhol é parpadeus, né? Como é que se percebe o outro? Porque todos nós piscamos e ninguém se dá conta que pisca os olhos, né? Só que existem piscadelas e piscadelas. Tem aquela piscadela de tique nervoso, né? Tem aquela que a gente fala com os alunos na escola ou em casa, né? Meu filho, cadê o trabalho, né, que você ficou de trazer? Ô professor, eu não trouxe, né? Claro, já piscou, não precisa de falar nada, né? Aí outra, quem joga baralho e cartas sabe perfeitamente como joga. E tem aquela outra fatal, não sei se acontece em Medellín, mas no Brasil é muito comum, né? Quando você está na praça, no clube, rapaz simpático com uma moça bonita, quando se cruzam, fazem assim. E se vier de lá uma contrapartida, pronto, já tem um discurso elaborado. Posso ir? Ela diz, vem quente, né? Quer dizer, muitas vezes você pisca, a outra fala, não puedo. Então, piscar os olhos não é tão simples, tem um discurso elaborado, né? E o que os nossos alunos fazem o tempo todo é nos dar piscadelas, sinais, né? E nós temos que aprender o outro, a fazer essa leitura densa do outro. Então, por isso que o educador tem que ser esse aprendiz permanente, para fazer essa leitura da cultura. Se isso estamos de acordo com esse desenho, isso aí não fica no ar. Isso tem que ser vivenciado na prática. Então nós temos aqui uma geografia, uma geopolítica, né? Aonde isso acontece? Isso acontece no âmbito da família, no âmbito da comunidade ou no âmbito da escola. Esse triângulo, ele não é um triângulo ao acaso, ele é estrategicamente situado. Ali é o ponto fundamental da família, porque ali que é o lugar entre da onde sai a cultura para gerar os primeiros processos de educação. Cultura, família, comunidade e escola são também três conceitos que necessitam ser atualizados para o século XXI, né? Porque família, né, até 30 anos atrás, né, no Brasil, e eu creio que aqui também, em Colômbia, em toda parte, era um lugar onde tinha o papai, mamãe, os filhos, os primos, os tios, né, os parentes. Há 30 anos depois, família é um lugar que muitas vezes não tem todos eles. Tem um papai
Ou uma mamãe com um monte de filhos, de várias mães. Um lugar onde a avó cria vários filhos. Tem lugares onde a união homossexual, 2 homens, 2 mulheres, criam, adotam, né? Constitui família. O que mudou? Mudou a forma. O que não mudou, que não pode mudar, não faz sentido para nós humanos que se perca, é o sentido de família. Família é o lugar do ninho, é o lugar do colo, né? É o lugar do acolhimento. E por que lugar do acolhimento? Porque se acolhe a cultura. É ali que ela nasce e ela se elabora, né? E se transforma, se deseja, e ela gera os primeiros processos de educação. Então, esse é um lugar fundamental. O outro chama-se comunidade, que também é uma palavrinha complicada, né? É tão usada que hoje está muito desgastada. Outro dia, conversando com uma jovem lá em Minas, ela me dizia, eu perguntava para ela, você participa de algum trabalho na comunidade? Ela fala, eu participo de várias comunidades. Eu falei, como? Quantas? Ela falou assim, umas 250 comunidades. Eu falei, como você consegue isso? Ela falou, no Orkut, no Facebook. Tem uma capacidade de participação comunitária, né? Quer dizer, comunidade é isso, né? Qualquer grupo de interesse transforma-se numa comunidade, né? Por quê? Porque parte da cultura, né? Os saberes, os fazeres, os quereres para gerar as oportunidades. Por isso que comunidade também. Só que comunidade, qualquer que seja, as milhares de comunidades que tem, elas existem para garantir espaços de viver com o outro, de convivência, né? E se convive, é isso, é viver com o outro, né? É de troca, né? É de ampliação, né? Do nosso repertório, do nosso patrimônio. E a outra, né? Que é essa que nos diz respeito, que é pensar essa escola, né? Como um instrumento de educação e pensá-la para o futuro, a posição dela aqui. O que ela precisa de construir? Uma razão de existir. Está a serviço de quem? A que senhor queremos servir com o nosso trabalho? Essa é a primeira e grande pergunta que eu acho que os educadores têm que fazer. Queremos servir a nós mesmos, aos nossos grupos, né? A um grupo maior, ou alguma causa mais significativa para todos, né? Nós estamos pensando do ponto de vista, e aí temos, né, dentro da escola, os educadores tarefeiros, cumprem tarefa, que atendem a um sistema, a uma lógica, que não pensam, simplesmente reproduzem, né? Que falam, entre aspas, e ficam repetindo o pé de página, e ficam repassando o conteúdo, não importa para quem, né? Já tem um curso pronto, um jeito pronto de trabalhar, e essa escola já está pronta. No Brasil está pronta há 500 anos, né? E o jeito de ensinar está pronto desde o século passado, século XIX, né? A aula está pronta, a matéria está pronta, o livro está pronto. Os alunos que vão chegar em 2013 na escola, já têm uma escola pronta, né? Mas se o aluno fala, olha, eu uso manequim 42, eles falam, não, aqui todo mundo usa manequim 40, corta o braço, né? Ou se adapta, né? Ou se está fora. Aí um outro professor que é aquele, né? Que trabalha para o grupo, né? Para defender os interesses de corporação, do ponto de vista ideológico, seu interesse. Aí outro que só pensa no próprio umbigo, seu próprio interesse. E há outro que tem uma visão mais ampla, né? Essa pergunta é fundamental para que nós queremos. Então, se nós temos que pensar uma escola, ela tem que gerar processos de pluralidade, de aprendizagem para gerar as oportunidades. É nesse universo que ela está. E se nós estamos fazendo uma projeção de uma construção de ponte para o futuro, né, para o presente do futuro, nós temos que fazer isso, né? Pensar o século XXI. E aí nós temos que trabalhar com uma noção de tempo. Eu creio que a melhor noção de tempo que eu aprendi é uma que foi nos ensinada por Santo Agostinho. Santo Agostinho dizia que todos nós só temos um tempo, o tempo presente. Só que algumas pessoas vivem no presente do passado, outras vivem no presente do presente, outras vivem no presente do futuro. Não sei se vocês conhecem essas pessoas que vivem no presente do passado, né? O mundo está caminhando para lá, ela também está indo, só que ela vai de costas, né? Antigamente, bom era antigamente na escola, não tinha greve, tinha problema, os alunos respeitavam a gente, não tinha crise, era todo mundo disciplinado,
era tão tranquilo, os alunos não respondiam, não questionavam. Oh, que beleza, que saudade, né? O mundo está indo, né? Vocês conhecem, né? Existem. O que nós temos que fazer com essa pessoa? Dar nela um tranco. Carrega o peso nas costas e vai. E leva junto. Mas o mundo é para mim. Esse é um tipo. Outro é aquele que trabalha no presente do presente. Esse é um perigo, né? Ele só olha para cá. Ele não consegue. O problema é quando os meninos, os jovens, só vivem no presente do presente. Esse é um risco. Como é que a gente faz isso, né? Como é que a gente descobre um jovem, uma criança, numa situação de risco pessoal ou social? É analisando em que tempo que ela vive. E se ela vive no presente do presente, é um problema. Como é que nós aprendemos a fazer isso? A fazer um exercício, uma brincadeira. Pegar uma folha em branco, entregar para uma criança de 7 anos em diante e perguntar para ela: aonde você quer estar daqui a 10 anos? Fazendo o quê? Escreva. Se você não sabe escrever, desenha. Faça qualquer coisa. 15 minutos. Depois de 15 minutos, você recolhe os papéis. E olha, se houver alguma coisa escrita, algum desenho, alguma palavra, eu posso afirmar para vocês que nenhum desses meninos está numa situação de risco pessoal ou social. Todos eles conseguem se projetar, né? Eles podem ter problema de miopia, né, social. Ah, eu queria ser o Ronaldinho, né? Eu queria ser a Gisele Bündchen, eu queria ser a atriz da novela da Globo, eu queria ser da polícia, para descer o cacete, eu quero ser do tóxico, né? Eu quero ser médico, quero ser padre, quero ser veterinário. Todos que eles querem se projetam em algum lugar. O problema é quando uma criança de 7 anos te devolve uma folha em branco. Aí é perigo. Aí é perigo. Pode preparar uma UTI social, convocar a turma, porque ali vai ter problema. Ou seja, nós não podemos deixar que eles fiquem no presente do presente. Você olha para cá. Eles têm que criar sempre o presente do futuro. Não precisa saber como é que é o futuro, porque ninguém sabe. Esse é o nosso dilema. Nós sabemos falar do passado, mas é impossível mudá-lo. Mas nós não sabemos projetar futuro. Projetar esse futuro para onde a gente gostaria de ir. E como é que a gente pode ir juntos. Então, é dentro dessa perspectiva que a gente... Dito isso, né, o que nós temos? Se nós temos esse desenho, né, e fica aparecendo uma estrela de Davi, não tem nenhuma, né, relação, né, com esse símbolo, a ideia é como é que isso se transforma, né, mais do que numa rede, numa plataforma, numa estratégia, né, numa plataforma de transformação social, de construção de cidadania e de cidades saudáveis, sustentáveis. Né. Você transforma isso criando alguns pilares. Esses pilares já estão dados. Né. A grande diferença, né, que nós tivemos no conceito de desenvolvimento na década de 90 é se desenvolvimento é geração de oportunidade. A pergunta é: qual que é o principal gerador de oportunidades que se tem? Educação. E o que é que nós devemos entender por educação a partir da década de 90? Não escolarização, mas aprendizagem. E o que as pessoas precisam aprender? Aprender a ser, aprender a fazer, aprender a conhecer e aprender a conviver. Essas 4 aprendizagens são fundamentais para estabelecer estrategicamente a nossa possibilidade de gerar processos permanentes de aprendizagem. Aprendizagem para a vida toda. O aprender a ser está exatamente no âmbito da cultura, da construção da identidade, do seu eu, da sua afirmação, né, da sua situação, do seu ethos, da sua localização no espaço físico e no tempo. Né? E o ser vai ser acolhido e vai gerar convivência. Então, é naquela linha do tempo, não é, entre o acolhimento familiar e a convivência comunitária que se constrói, né, a sua identidade. O outro é o aprender a fazer, aprender a dar respostas, aprender a construir, né, sentido, né, em relação à vida e à terra, e a todos os valores que o cercam. Então é a cultura como instrumento de desenvolvimento, né, da cultura, passando pela convivência e gerando as oportunidades. Esses dois
pilares são individuais, o aprender a ser e o aprender a fazer. Os outros dois são pilares coletivos, de ser com o outro, né, que é conhecer, viver com o outro, que é conviver. E esse é o espaço da escola, o espaço de gerar esse ser com o outro. Não só do conhecimento, do acúmulo de informações, né, mas é de gerar conhecimentos, habilidades e atitudes. Então, dito isso, nós podemos intervir nesse desenho, né, e dar para ele sentido de projeção de futuro. Né? E como é que nós podemos fazer isso? Né? Podemos trabalhar, né, do ponto de vista parcial, olhar para uma comunidade, né, pela linha vermelha, né, trabalhar no âmbito da cultura e da família, e da assistência social, coisa, né, que é uma visão fragmentada da realidade, né, funciona, mas impacta, mas não transforma. Né. Podemos também trabalhar do ponto de vista só da intervenção na lógica da comunidade, do desenvolvimento social, econômico, etc., que também é uma visão parcial, né, funciona em parte. Né, e podemos também pensar simplesmente do ponto de vista pedagógico, ou do ponto de vista da escola fechada em si mesma, e dos papéis que ela possa desculpar, que é a linha dela. E assim nós estamos divididos. E esse é um dos problemas que nós temos. Né? Se nós queremos pensar futuro, nós temos que parar de olhar por pedaços, para a criança, ou para a mulher, ou para o homem, ou para em pedaços. Nós temos que olhar para o todo, temos que olhar para o território, temos que integrar as pessoas em vários mundos, em várias possibilidades de realização plena. Isso significa, né, que isso aqui é muito interessante do ponto de vista de estudos de tese acadêmica. Da mesma forma como foi feito uma divisão do mundo em pedaços e criar o primeiro setor, segundo setor e terceiro setor. O primeiro setor é coisas ligadas ao Estado, está na conta do poder público. O segundo setor, que é o mercado das empresas, e o terceiro setor, que é da sociedade. E aí fica um terceirizando o problema e a solução. Né? Isso é um problema de Estado, de governo. Então fica a terceirização do futuro. O que nós temos que trabalhar, fundamentalmente, se quisermos construir, né, no século XXI, um novo mundo, é romper com essas barreiras e criar, né, o setor zero. O setor zero não é comandado nem pelo governo, nem pelas empresas, nem pela sociedade. É pela ética. Por uma questão ética, nós podemos zerar todos os déficits sociais. Analfabetismo é aqui na metade. Essa está mais cheia. Ela estaria meio cheia ou meio vazia? Hã? Como queira, né? Claro. A metade do meio? Né? O fim da metade é o começo do meio. Né? Então, quando nós olhamos para uma realidade como um vaso de água, né? Um copo de água, né? E ele está com a água pela metade, nós podemos olhar para o lado vazio ou para o lado cheio. Só que nós fomos treinados a olhar para uma realidade pelo lado vazio do copo. E esse lado vazio é medido em detalhes, que chama-se IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, que mede as carências. Carências econômicas, carências educacionais, carências de saúde, né? Se mede as carências. E se faz um escalonamento dos países, das cidades, das regiões, por suas carências, por seu baixo IDH. Isso é muito interessante do ponto de vista de estudos de uma lógica meramente econômica. Mas do ponto de vista da transformação, não. Da educação, muito menos. Nós devíamos aprender a olhar pelo lado cheio do copo. Há uns 13 anos atrás, eu fui convidado pelo Ministério da Justiça no Brasil para ser um consultor de um programa nacional da juventude brasileira destinado aos jovens de 15 a 25 anos. Eu fui a Brasília, sentei numa sala muito confortável e fizeram uma projeção de um PowerPoint durante 40 minutos, aonde vivem e como vivem, né, em cidades, educação, renda, cor, sexo, etc., etc., dos jovens brasileiros. Detalhado, no Brasil inteiro, por estados, por regiões e por cidades. E a pergunta
que esse diagnóstico quis aprender é como que esses jovens matam ou morrem. Matam com que ou morrem de quê? Terminada a apresentação, eu falei, muito bem, por favor, agora vire o disco. Eu queria ver o lado B. Eles falaram, não tem lado B. Eu falei, como não tem lado B? Eu sou da época que todos os discos, né, tinham lado B, lado A e o lado B. Não, esse só tem um lado A. Eu falei, quer dizer que vocês só foram saber como é que os meninos e meninas matam e morrem? E aí vinha uma listagem de coisas, né? Armas de fogo, armas brancas, armas pretas, amarelas, azuis, do trânsito, etc, etc. E vários tipos de droga, né? Cocaína, merla, maconha, etc. Não tinha todas, né? Por exemplo, não tinha Big Brother Brasil, que é droga pesada, é um programa terrível. E as outras coisas, né? Que a gente tem. Bom, a lista não era completa, né? E eu perguntei para eles, quer dizer que vocês que foram, gastaram dinheiro, fizeram um trabalho, né, com essa qualidade, não tiveram a coragem ou a curiosidade de perguntar o que eles sonham, desejam, querem, pensam, acreditam, né, se imaginam? Não. Eu falei, desculpa, infelizmente eu não vou poder pegar essa consultoria, porque eu não sei olhar para o lado vazio. Aliás, me interessa pouco o lado vazio do copo. Me interessa o lado cheio do copo. E o lado cheio do copo não é IDH, não é Índice de Desenvolvimento Humano, é IPDH. Quais são os indicadores de potencial de desenvolvimento humano? Esses indicadores é a capacidade que essa comunidade tem, e as competências que ela tem, de acolhimento, de convivência, de aprendizagem e de oportunidade. Acolhimento, convivência, aprendizagem e oportunidade. Em português, é ACAO, nós colocamos um tio, você, criamos ação. Então, se nós queremos pensar o mundo daqui para frente, nós temos que começar, ao invés de falar de família, eu tenho que começar a pensar em acolhimentos. Como que nós criamos colos, produzimos cafuné pedagógico, como é que a gente faz, né, pedagogia do carinho, para não perder ninguém. A educação não pressupõe exclusão. Qualquer processo que seja exclusivo, de exclusão, não é educativo. Porque nós não podemos perder ninguém. Nós temos que garantir todos o acesso ao aprendizado, né? Então, o que nós temos que gerar de acolhimento? No âmbito da família, no âmbito da comunidade, no âmbito da cidade. Como é que uma cidade acolhe, né, a cultura e gera os processos de aprendizado? Não deixa ninguém de fora. Como é que a gente diminui, né, esse vazio da desigualdade? É gerando acolhimento. Do outro lado, parar de falar de comunidade como algo, né, assim, impreciso, para pensar em possibilidades de convivência. A convivência é de quê? Da diversidade da cultura com a possibilidade da solidariedade. Ser diferente nos possibilita construir laços de solidariedade. A solidariedade da cultura como gerador de oportunidades. Outra, também parar de falar de educação ou de escolarização, que é pior ainda, e começar a falar de possibilidades de aprendizagem. Aprendizagem para toda a vida, né? E o que a gente tem que gerar de aprendizagem é que todos nós precisamos de aprender, né? Aprender significa adquirir conhecimentos que nos possam garantir habilidades e atitudes. Essas três palavras iniciais, né? C-H-O-A, em português é chá, né? É T, para você. Precisamos aprender a tomar chá, né? Conhecimentos, habilidades e atitudes. Conhecimento, o Google tem. Está lá. Ele não tem habilidade nem atitude. Por isso que precisa. Qual que é o educador ideal? É aquele que constrói uma pedagogia própria. E como é que a gente constrói uma pedagogia própria? É quando você consegue, né, transformar os seus objetivos em objetivos mais amplos na forma infinitiva e que nós pudéssemos incorporar. Então, há 28 anos, nós do CPCD conjugamos um único verbo, que é o verbo Paulo Freirar, que só se conjuga no presente do indicativo. Eu, Paulo Freiro,
Tu Paulo Freiras, ele Paulo Freira, nós Paulo Freiramos, vós Paulo Freirais, eles Paulo Freira. Não existe o Paulo Freiraria, o Paulo Freirarei, não existe. Ou faz agora, ou fora. O que é Paulo Freirar? É sair da pedagogia, né, do oprimido, passar pela pedagogia da esperança e chegar à pedagogia da autonomia. É o diálogo, o respeito, a diversidade, o amor, a cidadania, a ética, o ser político, né, o respeito à natureza. É a vivência daquilo que nós aprendemos. E aí você transforma isso em possibilidade. Parar de falar de desenvolvimento para começar a falar de geração de oportunidades. Gerar oportunidades para que as pessoas possam, ou as oportunidades que têm, gerar, né? Participar, ser parte integrante, partícipe, né? Tomar decisões e, mais do que isso, assumir o seu papel na história, né? Assumir o seu papel de protagonista, né? Quando nós temos essa possibilidade, né, nós estamos começando a pensar, né, de construir outra lógica. E aí o que nós temos? Aonde estamos nós? Né? Nós educadores, nós estamos ali, ou deveríamos nos colocar estrategicamente ali, naquele ponto, né, com as nossas antenas ligadas para todos os lados, para não perder nada e ninguém, né, para nos aproveitar disso. Isso, né, significa esse desenho, né, hoje, né, está aqui. E para isso nós temos a nossa disponibilidade, né, tudo isso que o mundo construiu até agora, que são as TICs, as tecnologias de informação e comunicação. E são tantas, num volume tão rápido de crescimento, que todo dia aparece uma tecnologia nova, um jeito novo, né? E ontem na televisão, 6 milhões de pessoas fizeram fila para comprar o iPhone 5, né? Daqui a 2 meses sai o iPhone 6, a gente joga o iPhone 5, vamos para o iPhone 6. E vamos que vamos, né? Todo dia aparece, né? Uma loucura. Então tem tiques demais. Tem tanto tique que hoje as pessoas estão por tique nervoso, né? O que tem que fazer? É pegar que todos os tiques e todas as tiques que trabalham para cá, né, deveriam ser transformados em taques. Para cada tique, um ataque. Para cada tecnologia de informação e comunicação, nós devíamos criar uma outra tecnologia, né, que é uma tecnologia de aprendizagem e convivência. Assim o mundo caminha. Esse é o tempo do pêndulo. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Porque senão nós vamos ficar loucos, né? E para que servem as TICs? São meios para nós gerarmos taques, né? Então, se nós falamos hoje de uma educação digital, ela só tem interesse se nós pudermos fazer, nós nos tornarmos melhores humanos. É possível fazer isso? Claro, é possível, absolutamente possível, né? Então, é sair daquela situação do desenho anterior e dar para ela uma leitura mais atualizada, né, com o nosso IPDH, né? Isso significa, né, de outra forma, né, e para ir concluindo, né, no fundo é isso, né? Esse desenho que aí está, ele é um pouco a síntese de tudo aquilo que nós vemos aprendendo, né? Se nós estamos naquele centro e no movimento de dentro para fora, né, de uma roda, né, onde o dia a dia da nossa roda, da nossa escola, da nossa classe, né, o nosso arroz com feijão, né, ele pode ampliar para fora, né, e transformar-se em exótico, como pegar o mundo exótico distante e trazer para a nossa roda e transformar em rotina. Como é que nós trabalhamos com a rotina e com o exótico? Como nós aproximamos o mundo? Então esse movimento, e é um processo perfeitamente de inclusão, né? Criar essa possibilidade é um exercício. Então se algum dia, há 28 anos atrás, eu me perguntava se era possível fazer educação sem escola, e nós aprendemos que é possível, hoje nós aprendemos como é que é possível nós construirmos cidades educativas. O que é uma cidade educativa? É aquela onde todos os espaços públicos e privados sejam espaços de aprendizado. Eu aprendi ontem em Medellín, né,
que escola é tudo aquilo que está abaixo do sol. Né? Aprendi ontem com o alcaide, né? O prefeito de Medellín. Brilhante. Eu tinha que ter aprendido isso há 28 anos atrás, que eu ia ficar muito mais confortável, porque eu já tinha certeza, né? Estamos debaixo do sol, tudo vira escola, né? Se é escola, se é espaço de aprendizado, não importa onde. Então eu quero, por exemplo, com isso, dizer, né? Eu não quero tirar os meninos da rua, né? Eu quero transformar a rua, que ela seja um espaço, né, de cidadania plena, porque se é na rua que eu saio comemoração do título de futebol do meu país, do meu time, né? Faço meu desfile de carnaval, né? Uma procissão religiosa, manifestação política. Por que queremos tirar os meninos da rua? É porque querer fazer estética facial e jogá-los numa cárcere, né? Num lugar onde se mantém no século XIX. A escola tem que sair do século XIX para o século XXI, ela tem que romper com as paredes, com as portas. No Brasil, a escola ainda está na Idade Média, ela ainda tem um profissional que chama-se servente, o servo, aquele que foi feito para nos servir. Ela não conseguiu atualizar ainda nem o vocabulário. Ou seja, ela tem que romper com isso e sair para aprender, não é para ensinar. Esse é o mal das universidades. Eles não saem das paredes, eles saem e querem ensinar aquilo que eles não fizeram. E aí não ensinam. E aí voltam lá para dentro, que é mais cômodo ficar dentro da caixa, né? E quem vive dentro da caixa, fechado, né, vai respirando gás carbônico, né? Vai criando formatados. Um dia a forma é tão fechada que você está dentro do formol, né? Ou seja, né, você está mantendo um cadáver, né? Como é que se mantém esse cadáver? É quando você não se atualiza, né? Outro dia uma menina de 12 anos, voltando das férias, falou: Tião, eu esqueci quase tudo que eu aprendi ano passado, né? Eu falei: não tem problema não. Ela falou: não, mas sim, vai ter prova. E se o professor pedir na prova as coisas que eu estudei, né, das férias? Eu falei: não, o que, por exemplo? Ela falou assim: equitômetro. O que é um equitômetro? Eu falei assim: mas ninguém precisa saber o que é um equitômetro. Ela falou assim: mas o professor vai me pedir isso na prova? Eu falei: mas não precisa, ele não vai pedir, né? Você sabe o que é centímetro? Sei. Metro? Sei. Quilômetro? Sei. Minha filha, você vai viver a vida inteira e mais 15 dias muito bem, né? Algum de vocês já usou equitômetro na vida? Não, né? E ninguém mede nada em equitômetro, a não ser no laboratório, se você quiser, né? Isso é frescura, né? Passado 15 dias, ela me procurou: Tião, caiu na prova, viu? Eu errei, culpa sua. Falei: perdão, desculpa. Mas ainda tem professores que querem que o aluno aprenda o que é um equitômetro. Perda de tempo, absoluta. Então, como é que a gente tem que fazer? Né? É buscar o dia a dia, trazer, verdade, que faça sentido, né? Como é que a gente faz isso? E para fechar, para concluir, né? Eu acho que nós temos instrumentos para isso, né? Precisou de 20 séculos para que a humanidade produzisse, na minha opinião, foi no século XX, o documento mais importante que a humanidade já produziu. Foi produzido no século XX, que é o maior consenso internacional de 185 países. Quase 5 mil instituições trabalharam anos para construir um documento pequeno, simples, de 16 princípios, a Carta da Terra, que é a coisa mais importante que foi feita, né, para os nossos, nos antecedentes. Se a Carta da Terra se tornasse o documento básico para a construção de todos os currículos, da pré-escola, do maternal 1 até o pós-grado, pós-doctor, né, que todos nós aprendêssemos o que precisamos de aprender nos nossos ofícios a partir da Carta da Terra, nós estamos bem caminhados, já estaríamos construindo, né, a educação do século XXI. Maneira de como conviver com o outro, né, com o planeta e com os nossos instrumentos, com os nossos recursos, né. Ela nos mostra isso. E é uma carta que foi feita para nós, terráqueos, não para os marcianos, para nós, todos nós.
que fala do nosso ethos, da nossa morada. Se nós pudéssemos fazer isso, eu acho que a educação do século XXI está a caminho. Se não, nós precisamos começar a implementá-la já. Seja um instrumento comum, cantado em verso e prosa, que todo mundo saiba de cor e salteado os 16 princípios da Carta da Terra. Assim eu acredito. Obrigado.